Os castigos mais temidos da mitologia egípcia, o julgamento dos deuses. Nos desertos abrasadores do Antigo Egito, entre pirâmides milenares e templos soterrados pelo tempo, nasceu uma das mitologias mais sombrias e fascinantes da história da humanidade. Diferente de outras civilizações, os egípcios acreditavam que a verdadeira vida começava após a morte, mas essa nova existência não era garantida. Ela dependia de um julgamento divino, um tribunal onde até os deuses temiam cair em desgraça, e aqueles que fracassavam eram punidos com castigos tão horríveis que até hoje ecoam em lendas e pergaminhos antigos. Neste vídeo, você conhecerá os castigos mais aterrorizantes da mitologia egípcia. Punições não apenas para os mortais, mas também para traidores, deuses e almas perdidas. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai mexer com sua mente e desafiar seu entendimento sobre justiça e eternidade. Começamos com o temido julgamento de Osíris. Segundo os antigos egípcios, todo morto deveria passar por uma prova antes de alcançar a vida eterna. Seu coração era retirado e colocado em uma balança, sendo pesado contra a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração estivesse mais pesado que a pena, significava que aquela alma carregava culpa, mentiras e pecados. O veredito? Condenação eterna. A punição era imediata. Uma criatura monstruosa chamada Amit, formada pela cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas de hipopótamo, devorava o coração do condenado. Mas isso não era o fim. Aqueles que eram devorados por Amit não apenas deixavam de existir, sua alma era destruída para sempre, condenada ao esquecimento, ao vazio, à aniquilação. Esse castigo era visto como o mais cruel de todos. Não ter a chance de reencarnar, não ter memória, não ter nada. Apenas o nada eterno. Mas e os que zombavam dos deuses em vida? Ou os que ousavam desafiar a ordem do universo? Para esses, existia o temido castigo das areias eternas. Uma lenda fala de espíritos rebeldes que, após desobedecerem os princípios de Maat, foram lançados em um deserto espiritual, onde o calor não cessava e os ventos queimavam como lâminas. Lá, os condenados vagavam sem rumo, sob a visão impiedosa do deus Sol-Ra, que nunca lhes permitia descanso. Eles tinham sede, mas a água se transformava em pó diante de seus olhos. Tinham fome, mas os alimentos se desfaziam em larvas ao serem tocados. E o mais aterrorizante, ninguém os ouvia gritar. Esses castigos também atingiam os próprios deuses em momentos de traição e desequilíbrio. Um dos exemplos mais sombrios é o de Seth, o deus do caos e da violência, que assassinou seu irmão Osíris por inveja e desejo de poder. Apesar de sua força, Seth foi derrotado por Horus, o filho de Osíris. Mas o castigo que o esperava era tão profundo quanto simbólico. Seth foi condenado a se transformar no deus das regiões desérticas, onde não há colheita, água ou esperança. Um deus condenado à solidão eterna, representando tudo aquilo que os egípcios temiam: a aridez, o caos, o descontrole. Mas nem todos os castigos envolviam destruição imediata. Alguns eram mais sutis, psicológicos, torturas para a alma. A alma dos mortos podia ser fragmentada em várias partes, como o Ba e o Ka. Quando alguém cometia crimes hediondos, os deuses podiam negar a reunificação dessas partes. Isso significava que a alma nunca alcançaria paz, ficando eternamente presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, como um espectro atormentado, sem rosto, sem identidade, condenado a sussurrar nos corredores dos túmulos e templos. Essa alma era temida pelos vivos, pois podia provocar maldições, mas ao mesmo tempo implorava por libertação que jamais viria. E há ainda os castigos reservados à realeza desonrada. Mesmo os faraós, que eram considerados semideuses, não estavam acima da ordem cósmica. Quando um faraó agia contra Amaat, sua morte não era o fim. Seu corpo podia ser propositalmente excluído do ritual de mumificação, condenando sua alma à errância eterna. Sem o embalsamamento, sem os rituais de passagem, o espírito do faraó vagava pelas margens do Nilo, apodrecendo com o tempo, sofrendo as dores da decomposição mesmo em espírito. Essas punições mostram como a mitologia egípcia via a vida, a morte e a justiça como um ciclo inquebrável. O equilíbrio era sagrado, e qualquer desvio seria corrigido com penas exemplares, físicas ou espirituais. A eternidade não era um direito, era um privilégio conquistado com honra e verdade. Mas não paramos por aqui.
Agora você vai conhecer os castigos aplicados às almas que tentavam enganar os deuses, os terrores do submundo egípcio e o destino horrível das almas suicidas e traidoras. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse tribunal eterno de dor e julgamento. Continuando nossa jornada pelo lado mais sombrio da mitologia egípcia, chegamos agora às profundezas do Duat, o submundo onde as almas enfrentavam provas mortais. Este não era um simples purgatório. Era um labirinto espiritual, repleto de portões, monstros e armadilhas, onde cada erro significava um castigo eterno. Os egípcios acreditavam que as almas mais ardilosas, aquelas que tentavam enganar os deuses no julgamento, enfrentariam punições únicas. Uma das mais terríveis envolvia ser engolido por serpentes flamejantes. Essas cobras, criadas por Renenutete, a deusa da vingança, se enrolavam nas almas pecadoras e as devoravam lentamente, queimando-as de dentro para fora, enquanto as mantinham vivas, conscientes, presas ao sofrimento. Mas os castigos não eram apenas físicos, o tempo no submundo era distorcido. Para os condenados, um segundo de dor se tornava milênios de sofrimento. A alma podia reviver seu próprio julgamento várias vezes, assistindo ao seu coração sendo pesado, condenado e devorado repetidamente, sem nunca poder acordar desse ciclo de terror. No centro do Duat existia a Sala das Mil Portas, guardada por criaturas com cabeça de escorpião e olhos de chacal. Cada porta levava a um castigo específico, e a alma errante era forçada a passar por todas elas, uma após a outra. Algumas portas levavam ao silêncio absoluto, onde a alma flutuava em escuridão total, enlouquecendo. Outras a levavam para prisões de espelhos, onde eram forçadas a encarar seus pecados multiplicados infinitamente, gritando diante das próprias falhas. E se você acha que o suicídio era uma forma de escapar da justiça divina, está enganado. Na visão egípcia, a alma que ceifava a própria vida sem a permissão dos deuses era vista como uma traidora do plano cósmico. Seu castigo era ser jogada ao lago do fogo, onde a alma queimava eternamente, mas sem se consumir. O fogo era espiritual, ardia na culpa, no arrependimento, na dor de ter quebrado a harmonia universal. Era um inferno não de chamas, mas de consciência. Outro destino cruel era reservado aos traidores e falsos sacerdotes. A mitologia conta que esses homens, que fingiam servir aos deuses enquanto espalhavam corrupção, eram amaldiçoados por Anubis. Seus corpos espirituais eram cortados em pedaços, e cada parte era entregue a um guardião do Duat, que as torturava de forma independente. Seus olhos eram oferecidos a escaravelhos famintos, seus ouvidos eram deixados em cavernas de gritos eternos, e seus corações eram congelados, obrigados a sentir todos os horrores da eternidade sem poder bater. As punições eram tantas e tão variadas que o simples fato de morrer já era, para o egípcio, o início de uma jornada de provações. Mas havia um propósito: restaurar o equilíbrio da existência. Tudo o que ia contra Ma'at precisava ser corrigido. Não importava se fosse rei ou camponês, sacerdote ou ladrão, diante dos deuses, todos eram julgados com o mesmo rigor. E você, como seria julgado no tribunal de Osíris? Seu coração resistiria ao peso da pena da verdade? Na mitologia egípcia, morrer não era o fim, era o início do verdadeiro teste. As punições aplicadas aos pecadores não eram apenas castigos, eram lembretes de que a justiça cósmica é implacável, que a mentira tem consequências e que a alma carrega as marcas do que fez em vida. Essas histórias, muitas vezes esquecidas ou tratadas como fantasias, nos mostram que o medo do castigo moldava o comportamento humano desde os tempos antigos. Hoje, talvez os monstros tenham mudado de forma, mas as sombras que nos perseguem ainda são feitas dos mesmos elementos: culpa, arrependimento e o desejo por redenção. Reflita: se sua alma fosse pesada agora, ela estaria leve como a pena de Maat? Ou carregaria os fardos invisíveis de suas escolhas? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.